Este é o pastor Joaquim Braga. E quem esteve aqui ontem já teve a oportunidade de ser abençoado pela sua vida. E quem participou do Ensibaf também já teve a oportunidade de ser abençoado através desse instrumento de Deus. Nós temos sido extremamente abençoados neste tempo. Ele está acompanhado da sua esposa, que se chama Cone. Cone, e ela está conosco, e a gente agradece também a Deus pela sua vida. Os meninos estão hoje também aqui? Estão lá atrás. Que Deus a abençoe também, Cone. Aqui a gente costuma pedir que se levante, pode pedir para que ela faça isso, pronto. Ela já entende tudo, ótimo. Ela está dizendo, não fale mal dela não, senão ela entende, viu? Seja muito bem-vinda, Cone, seja muito bem-vinda. Nós ouviremos a palavra do pastor. Ele não estará conosco, infelizmente não estará à noite. Eles deverão retornar logo após o almoço. Amanhã é dia de escola dos meninos, e eles se programaram para estar aqui somente até hoje pela manhã. Mas nós vamos ouvi-lo, atentamente ouvi-lo, e Deus certamente há de falar ao seu coração e ao meu coração também. Pastor. Obrigado, pastor. A caneta está por aqui, tá? Eu tenho. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou tentar manter esse microfone mais perto da minha boca, para vocês não precisarem botar o som tão alto. Irmãs que cantaram, muito obrigado pelo esforço, a dedicação, o sacrifício de vocês aqui de apresentar essa música. Foi emocionante, impactante. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vou orar mais uma vez pela gente, para dar continuidade ao conteúdo que a gente começou a cobrir ontem. Vamos orar, gente. Pai amado, muito obrigado pela sua fidelidade. Obrigado que o Senhor é suficiente, que só o Senhor pode realmente saciar a sede, matar a fome que existe nas nossas almas. Nós pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de estudo, de devoção hoje de manhã. Que a sua palavra e o seu Espírito Santo toquem naquelas partes mais dolorosas, mais aquebrantadas, mais escuras dos nossos corações. E que ao tocar, que o Senhor traga cura, libertação e transformação em nossas vidas. No poderoso nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir cobrir o material todo que a gente tinha. A gente começou ontem, e ontem cobrimos 2 terços. Então, agora de manhã vamos cobrir, se Deus quiser, o 3º terço. Esse conteúdo, perdão, né? Tem tantas abordagens diferentes e casos, né? E quanto a isso, e quanto a aquilo. E a gente não dá para cobrir tudo nesse tempo que a gente tem, nesse formato. O pessoal vai disponibilizar depois, se não já disponibilizaram, tem um documento com algumas perguntas para encorajar vocês a refletirem e digerirem mais esse material. Eles vão disponibilizar esse material para vocês depois de maneira digital. Se vocês quiserem, eu encorajo vocês a baixarem esse documento e responderem aquelas perguntas, refletirem realmente para digerir isso e ver como melhor aplicar esse conteúdo nas suas vidas e em seus relacionamentos. A gente vai dar continuidade hoje. Ontem a gente cobriu um monte de assunto, né? A gente falou sobre uma família que a gente está usando como nosso modelo aqui, biblicamente, a família de Abraão, Isaac e Jacó, e todas as dinâmicas lá que fazia necessária a prática do perdão entre eles. A gente falou um pouco sobre o que é o perdão. A gente viu o conteúdo, as palavras, né, em hebreu e em grego, e o significado original da palavra. E a gente falou também sobre o que não é o perdão, rapidamente, ontem à noite. E hoje à noite a gente vai dar continuidade conversando rapidamente sobre quais são algumas das dinâmicas que dificultam a prática do perdão. E depois a gente vai passar a maior parte do tempo tentando cobrir alguns aspectos de como perdoar na prática, certo? A gente fez uma pesquisa ontem à noite e perguntou para vocês o que é que impede às vezes a prática do perdão na sua vida, e está aí os resultados.
Para a maioria das pessoas aqui, né? O medo é as mudanças que o perdão vai provocar naquele relacionamento, naquela dinâmica. Mais ou menos que se eu perdoar, o que é que vai acontecer depois que eu não vou poder controlar? A segunda pergunta, a resposta mais comum foi: o que me impede é como eu vou me sentir, ou quando estou perdoando, ou depois de ter perdoado. A terceira foi o empate aqui: como é que as outras pessoas vão reagir se eu for pedir perdão ou se eu for perdoar? Como é que elas vão lidar com aquilo? E o medo de ter o meu orgulho ferido. Nota que em todas essas respostas tem um tema, um denominador comum de medo, né? Em todas elas. Seguido de medo da rejeição, como é que o outro vai se sentir, e finalmente medo de me sentir só no final das contas. Eu quero aprofundar um pouco aqui e rapidamente identificar para vocês algumas dessas barreiras que dificultam nessa prática de perdão. Enquanto a gente está cobrindo isso, é só um slide. Eu vou pedir para vocês que vocês tentem identificar aí nos recessos da sua mente, do seu coração, quais desses impedimentos são aqueles que mais dificultam para você a prática do perdão. Se tem um que é mais saliente, que é mais real para você, que se coloca entre você e a prática do perdão. Acho que a primeira barreira é essa dificuldade de reconciliar a nossa identidade. Somos vítimas ou somos infratores? Pergunta para vocês. Vamos fazer aqui uma pesquisa de Ibope rapidinho, não vamos usar nem a tecnologia avançada da gente aqui. No decorrer desse final de semana, vocês que estavam aqui e vocês que não estavam, quando você pensa em perdão, você se coloca mais facilmente no papel de vítima, quando a gente está falando desse tópico, a pessoa que precisa ser do perdão, né? Que precisa perdoar, ou você se coloca mais facilmente no papel de infrator, a pessoa que causou a dor e que precisa ser perdoada? Faz sentido a minha pergunta? Então, aqui é um lugar seguro, ninguém vai julgar ninguém, certo? Quem se coloca mais facilmente no papel de vítima, eu é que fui vitimizado e eu é que preciso perdoar. Se esse for um lugar mais confortável para você se identificar nele, levanta a sua mão. Não acredito em vocês de maneira alguma. Quem se acha mais fácil colocar no papel de infrator, levante a mão. Aí eu acredito mais, quer dizer que 90% não estão participando da minha pesquisa do Ibope, não sei porquê, talvez a vergonha, né? Eu fiz essa mesma pergunta um mês atrás, num grupo de pastores, a gente está falando de um outro tópico, e eu fiz essa pergunta. 95% das pessoas daquele grupo grande se identificaram como vítimas, não como infratores, quando na verdade, gente, todos nós somos o quê? Vítimas e infratores, somos os dois. Mas se eu me esquecer da minha posição de infrator também na minha própria vida, vai ser muito mais difícil eu praticar o perdão. Porque como infrator, se eu me lembrar que eu preciso de perdão, que eu já recebi perdão, isso vai me encorajar a quê? A perdoar. Mas se eu não me vejo como infrator, se eu não aceito essa parte da minha identidade, se eu me vejo exclusivamente como vítima, o perdão se torna uma coisa mais complicada. Então tem uma tensão aí da nossa identidade, que eu encorajo vocês a trabalharem nisso e chegarem ao ponto, espero, em que você se vê plenamente como uma pessoa que machuca outras pessoas. Você machuca outras pessoas. Notícias para vocês, se vocês nunca pensaram nisso.
você machuca outras pessoas. Frequentemente, eu diria. Todos nós fazemos isso. Você machuca e você é machucado. Não olhe só para um lado ou só para o outro. Tem uma complexidade aqui em abraçar esses dois aspectos. Então, essa dificuldade, essa dualidade é difícil, pode criar uma barreira na prática do perdão. O risco do que vai acontecer, como a gente fez aqui na pesquisa, o slide anterior, é uma outra barreira. O medo do que vai acontecer. Será que ao perdoar, você vai de novo me machucar? Será que eu estou me colocando numa posição de vulnerabilidade ao perdoar? Será que vale a pena arriscar me abrir dessa maneira e dizer para você, ou de pedir perdão? Tem risco em pedir perdão também, porque se eu for para você e dizer, me perdoe, e se você não aceitar o meu perdão? Aí mais dor, vai vir para mim. Tem um risco, e esse risco é inevitável. Não vou colocar um band-aid nisso. Existe um risco em perdoar e em pedir perdão. Outra barreira é o rancor e a amargura. Lembre-se que a gente falou ontem à noite, uma das definições de perdão, a palavra em grego, aphiemi, significa o quê? Soltar, liberar, se afastar, abandonar algo. Muitas vezes é difícil para a gente soltar o rancor e a amargura. A gente não gosta da amargura, mas tem um certo sentido de poder, tem uma certa escravidão que é criada quando a gente fica segurando a amargura, e a gente não segura de leve não, a gente se apega à amargura às vezes, e soltar essa amargura pode ser muito difícil. Uma outra barreira que também estava indicada no slide anterior é o orgulho, tanto o orgulho em perdoar, que você não merece, está aí o orgulho, a gente se coloca acima, ou o orgulho em pedir perdão, porque aí a gente tem dificuldade em se colocar abaixo. Sacrifício, não existe perdão sem sacrifício. Se existisse, a cruz não teria acontecido. E às vezes a gente não se engaja no processo de perdão, de qualquer lado, de perdoar ou de ser perdoado, porque a gente não quer pagar o preço necessário para perdoar. E existe um preço, sempre. Existe um preço dos dois lados, viu? O preço é diferente, mas existe um preço. Se o processo for feito, bem feito, biblicamente, existe um preço para a pessoa que está perdoando, e existe um preço para a pessoa que está sendo perdoada. Falta de entendimento é outra barreira, que muitas vezes a gente não entende bem o que é perdoar, ou como perdoar em específica situação, e essa falta de entendimento, claro, cria uma dificuldade, Como é que eu posso fazer algo que eu não entendo? Uma barreira. Outra barreira aqui, e quebrei. Falta de fé, que perdão é em sua essência um exercício de obediência para nós que conhecemos a Jesus. E obediência e fé, obediência e confiança em Deus estão conectadas, em sua essência. A gente obedece porque a gente confia. E às vezes a gente não obedece, a gente não pratica, porque a gente não tem confiança realmente que Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger se eu tomar esse passo. E finalmente, a gente não perdoa, a gente não pede perdão porque a gente é preguiçoso. Porque perdão é trabalho. Perdão requer trabalho contínuo, às vezes, repetido. E às vezes, estou falando tanta coisa dura, não vou ser convidado mais nunca para voltar para falar aqui. Às vezes, a gente prefere
a conveniência da inércia, de ficar sentado na dor, do que o trabalho requerido para se engajar no processo, ou do lado de quem está perdoando, ou no lado de quem está sendo perdoado. Discutir aqui então como é, sendo o perdão tão necessário, como é que o perdão transforma essas dinâmicas familiares. O tema está aqui, né? Desatando o nó do sofrimento, como o poder do perdão para libertar sua família. O sofrimento, a dor, cria um nó. Eu adoro o que o pastor falou ontem, e às vezes é um nó cego, né? A gente não sabe como desatar. A palavra perdão significa soltar, libertar, desatar. Você está atado na sua dor e o perdão se propõe a desatar aquele nó e libertar você. Como é que isso acontece na família? De novo, usando o exemplo aqui da minha família real favorita, família de Abraão, Isaac e Jacó. E tem como, porque está fora, o slide está fora, né? Não está cobrindo todo aqui na tela. Não sei se tem como diminuir o tamanho. Ao perdoar Jacó, Esaú demonstrou para o pai de Israel o caráter de Deus. Esaú, que não tinha sido escolhido, foi o que demonstrou para Jacó, o pai de Israel, o homem que via ser chamado de literalmente Israel, o caráter de Deus. O perdão de Esaú foi parte do desenvolvimento espiritual de Jacó. Gente, semelhantemente, quando a gente pratica perdão em nossas famílias, quando a gente engole o nosso orgulho, quando a gente encara o nosso medo, quando a gente vai lá e diz, me perdoe, eu não devia ter gritado, eu não devia ter batido em você, eu não devia ter feito isso foi errado. Quando a gente faz isso, a gente não está mostrando fraqueza, a gente está mostrando o caráter de Deus. E ao fazer isso, a gente está ajudando as outras pessoas da nossa família a se desenvolverem espiritualmente. Estamos aqui esse versículo em Efésios: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado. Quando a gente perdoa, a gente imita Deus. Quando a gente perdoa no contexto da família, a gente está imitando Deus no contexto da família e está dizendo para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus primos, para os seus tios: ei, Deus é assim. Eu estou fazendo isso porque Deus fez isso. E ao se comportar dessa maneira, você está encarnando o caráter de Deus. Você está no seu corpo, nas suas palavras, proclamando quem Deus é e como Deus age. Número 2, quando perdoamos e aceitamos ser perdoados, trazemos o Evangelho para o centro da nossa família. Por quê? Porque o perdão está no centro do Evangelho. Ao fazer isso, a gente torna o Evangelho palpável. Temos aqui mais um versículo em Efésios. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas das graças de Deus. O perdão é central para a mensagem da cruz. E quando a gente perdoa, a gente está trazendo o centro da mensagem da cruz para o centro da nossa família. Esses versículos aqui para mim são interessantes, falando sobre o centro do Evangelho, né? O perdão é central para o Evangelho. Esse versículo aqui, Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, foi o que Jesus fez? Vamos ler? Jesus entregou o seu Espírito. Mais um em João 19, 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Aqui é Jesus na cruz, né? Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu Espírito. Sabe que palavra é essa em grego? Entregou?
afia em mim. Para vocês que estavam aqui ontem à noite, lembram o que significa afia em mim? Perdoar. Jesus perdoou o seu Espírito para nos perdoar. Jesus afia em mim o seu Espírito para afia em mim a gente. Jesus literalmente entregou o seu Espírito para espiritualmente nos perdoar. Mesma palavra. Perdão é algo que literalmente Jesus fez ao morrer na cruz. Ele entregou o seu Espírito para poder perdoar a gente dos nossos pecados. A mensagem de perdão é central para a cruz, é central para o Evangelho, é central para esse livro daqui, é central para a existência dessa igreja. E se a gente não entende, se a gente não pratica perdão, o que é que a gente está fazendo? Se perdão é algo que você não está disposto a encarar da sua vida, querido, saia, ainda está cedo. Tenho certeza que a Barra de São Miguel agora está belíssima. Seria melhor você estar lá do que estar aqui. Perca seu tempo lá. Perdão divino, né? Já que o perdão é central para o Evangelho. É precedido de misericórdia, não é merecido, precisa ser aceito para transformar o relacionamento, não tem limites. Da mesma maneira, o nosso perdão também funciona. Nosso perdão reflete o Evangelho. Quando o nosso perdão é precedido de misericórdia, não é merecido, perdão que a gente dá às outras pessoas, precisa ser aceito pela outra pessoa para transformar o relacionamento. Perdão e restauração são duas coisas conectadas e diferentes ao mesmo tempo. Não misturem isso não. E não tem limites. E custa muito para Deus, igualmente deve custar muito para nós também. Requer amor, poder e justiça, como também requer de nós. Número 3, ao perdoar, reduzimos os padrões negativos que passamos para gerações futuras em nossas famílias. Eu disse aqui ontem que dor que a gente não cura, que a gente não sara, a gente tende a passar para frente. Qual é o antídoto para que você passe menos dor? Porque deixa eu dizer, passar dor para as outras gerações você vai. É impossível não fazer isso. Isso vem acontecendo desde Adão e Eva. Estragar de uma certa maneira as próximas gerações, você vai fazer, você já fez, você está fazendo. Então qual o propósito da gente? É diminuir esse estrago o tanto quanto possível. Como é que a gente faz isso? Colocando o Evangelho no centro da nossa família, colocando o perdão no centro dos nossos relacionamentos. Esse versículo aqui, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, aqui é José falando com os irmãos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muito. Por isso, de novo, não, 2 vezes aqui, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim como o perdão de José ajudou a sarar várias sequelas que aquela família estava carregando por gerações, o mesmo pode acontecer em nossas famílias. Número 4, ao perdoar, consertamos a conexão com o outro e ajudamos a construir confiança, amor, vulnerabilidade e intimidade. Todas características essenciais para uma família saudável. Número 5, quando perdoamos, protegemos nossas famílias contra o inimigo. Eu disse aqui ontem e vou repetir, Satanás odeia o perdão. Por quê? Porque Satanás odeia o Evangelho. E o perdão está no centro do Evangelho. O contrário também é verdade. Se a gente perdoar, a gente está protegendo, tipo um escudo,
protegendo seus relacionamentos, protegendo sua família dos ataques do inimigo. Do outro lado aqui também acontece. Se a gente não abrir a mão da amargura e do rancor, o que é que a gente está fazendo na nossa família? Tornando nossa família mais vulnerável para os ataques do inimigo. Gente, esse é um ensinamento bíblico, né? Sabemos biblicamente que existe um inimigo, sabemos que a nossa guerra não é contra aquilo que a gente vê, né? E em nossos círculos cristão conservador, do qual eu sou parte, como vocês, a gente tipicamente não fala dessa guerra espiritual ou de Satanás tão quanto os nossos irmãos e irmãs mais carismáticos, né? E ao fazer isso, a gente está ignorando uma doutrina bíblica muito importante. Finalmente, como perdoar na prática? Preciso que vocês mantenham uma coisa em mente. Quando falamos de perdão, estamos cobrindo infrações e sofrimentos de tamanhos diversos, né? Por exemplo, seu filho adulto está preocupado demais e não lhe dá atenção. Tá, isso é uma coisa que vai lhe causar dor, que talvez você precise perdoar. Seus pais duvidaram da sua palavra, algo que você disse, e você disse, não, você está mentindo, e puniram você injustamente. Tá, isso vai requerer também uma prática de perdão. Seus filhos continuam desrespeitando você constantemente quando vocês têm uma discussão. Tá, isso requer perdão, mas aí a gente está falando de um padrão. Esse nível de perdão já é mais alto, porque não foi só um evento, uma ação, né? Um evento, foi uma série de eventos. Seu cônjuge traiu você, tá? Aí o nível de perdão já é mais alto. O seu cônjuge traiu você e continuou traindo você, já é mais alto. Você foi abusado sexualmente, mais alto. Então, nesses exemplos todos que a gente está dando, a gente está falando de perdão, mas a gente está falando de perdão para lidar com tamanhos diferentes daquele fardo que a gente disse ontem à noite. Lembra uma das palavras no Velho Testamento que significa o perdão? Carregar um fardo. Esse fardo pode ser pequenininho e pode ser absolutamente enorme. Então, mantenham em mente, eu vou dar aqui uma série de ideias de como perdoar na prática. Para esses fardos menores, nós talvez não vamos precisar praticar todos esses passos. E se você for praticar todos esses passos, provavelmente não vai dar certo. Por exemplo, de novo, se um de vocês faz alguma coisa que me chateia, eu não vou sentar com você e praticar tudo isso e você vai estar pensando, que exagero, pastor, só me perdoe e vai em frente, né? A gente precisa modular. Da mesma maneira, se o tamanho da infração é dessa e eu trato como se fosse desse daqui, também não vai dar certo. E esse perdão vai ser superficial na melhor das hipóteses. Então mantenham isso em mente quando a gente está falando aqui que a gente precisa modular, né, o nível, a quantidade de passos envolvidas baseado na questão, no que aconteceu. Como perdoar na prática? Meu primeiro passo que eu tenho aqui é olhar para Deus. Não poderia começar de outra maneira. Por quê? Porque perdão é uma ação divina. Não existe perdão fora do caráter de Deus. Se você quer perdoar, se você quer pedir perdão e quer se engajar com esse processo, a gente começa fazendo o que Hebreus diz para a gente fazer, fixando nossa atenção em quem? Jesus, seguindo o exemplo dele. Deus é o autor do perdão, são da misericórdia, graça e de suas forças que a gente precisa para perdoar, né? Sem dúvida alguma. Aí tem um versículo aqui, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. De novo, qual o nosso padrão, o nosso ponto de saída nessa jornada de perdão é Deus. A gente começa
olhando para Ele, confiando nele, a gente prossegue olhando para Ele, confiando nele, e a gente chega olhando para Ele, confiando nele. Não podemos ser efetivos em oração sem perdão, e não podemos perdoar sem sermos efetivos em oração. Tá? Esse processo de perdoar é um processo entre você e outra pessoa e Deus. A gente forma um triângulo aqui. Tá? Número 2. Número 1, olhe para Deus, se engaje pela fé. Número 2, a gente precisa se engajar, ter uma prática de se engajar com esses 3 níveis de perdão. Eu botei uma figura aqui de um banquinho, né? Com os 3 pés, e desformatou por alguma razão aqui, quando a gente botou no computador aqui da igreja, mas vou ver se consigo ler o que tinha aí antes. Aceite, um dos níveis de engajamento do perdão é o que a gente falou ontem à tarde, de aceitar o perdão de Deus, e eu coloquei aqui em parênteses, ou perdoar a si mesmo, que para mim eu acho que são 2 linguagens diferentes que a gente usa para descrever o mesmo processo. Para eu me perdoar, eu preciso primeiramente aceitar, internalizar o perdão de Deus em minha vida. Então, se você quer se engajar com perdão, começa aqui, né? Verticalmente. Tenho também que me engajar com o processo de perdoar as outras pessoas, e também tenho que me engajar com o processo de ser perdoado, de pedir perdão. Então, quando a gente está falando sobre perdão aqui, idealmente a gente quer trabalhar nesses 3 aqui, não só em um, porque se você trabalhar só em um, você vai ser só vítima. Se você trabalhar só no outro, você vai ser só infrator. E somos todos vítimas e infratores. Se você tem dificuldade, vou voltar a esse assunto, se você tem dificuldade em engolir isso que eu estou falando, em aceitar o lado infrator da sua identidade, meu querido, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso, porque é essencial para uma identidade saudável. Número 3, lide com a sua raiva, que requer humildade. Raiva é uma emoção muito desconfortável para nós evangélicos, em geral. Tem umas emoções que a gente se sente mais confortável tendo. Raiva é muito desconfortável. E a nossa tendência, quando a gente tem raiva, é o quê? Não deixe o sol se pôr na sua ira. Como se isso quiser dizer, não tenha raiva. Mas o versículo não diz isso. O versículo não está dizendo, não sintam raiva. O versículo está dizendo uma outra coisa. Não está proibindo a emoção da raiva. Gente, a raiva é normal quando alguém nos machuca. É uma reação normal. O que a gente faz com a raiva é uma outra história. É isso que a gente está tentando ressaltar aqui. Como lidar com a raiva de uma maneira saudável? Por favor, não ignorem a sua raiva. Muitas vezes, o que eu vejo que a gente faz, de novo, no nosso ambiente cristão é: Deus me mandou perdoar, eu estou com raiva, vou perdoar. Como se isso quisesse dizer, e a raiva vai embora. Não vai. Não use o perdão como uma desculpa para não lidar com a sua raiva. Não vai funcionar. Vou dizer de novo, não use o perdão como uma desculpa para não lidar com a sua raiva. Você tem que encarar a sua raiva, entender a sua raiva, aceitar a sua raiva, sentir a sua raiva, expressar a sua raiva para Deus, colocar diante do trono e, nesse processo, perdoar. Não é eu disse antes, é trabalho. Você não vai ter como pular por cima dessa raiva e fingir que não está lá, não. Trate da sua raiva, porque se você não tratar, sabe o que é que você vai fazer?
você vai beber a sua raiva. Você vai assistir pornografia para lidar com a sua raiva. Você vai dormir para lidar com a sua raiva. Você vai explodir para lidar com a sua raiva. Ou você vai se entorpecer para lidar com a sua raiva. Emoção é energia. Ou a gente expressa, ou vai sair pelos lados de alguma maneira, provavelmente não saudável. Aceite e aprofunde, olhe para essa raiva, vá fundo na raiva e diga: Jesus, vem aqui comigo, porque esse ambiente aqui é meio complicado, me ajude. Faça esse processo e chame uma outra pessoa para ir com você nesse lugar, compartilhe. Acho que eu consigo ler. Está aqui o iceberg, né? Do nosso coração. Tem o versículo aqui em Jeremias: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração é uma complexidade, né? Esse versículo sempre me intrigou muito. Como é que o meu próprio coração pode me enganar? Já pensou, parou para pensar nisso? Eu imagino outras pessoas me enganando, mas meu próprio coração me enganar, e acontece o tempo todo. Está aqui o coração. Superficialmente, várias vezes, quando existe dor, a primeira emoção que a gente sente é o quê? É raiva, né? Raiva, amargura, ira, ressentimento. Que eu disse ontem, ressentimento é o quê? É a raiva da vítima. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é: a gente precisa lidar com essa raiva e ir além dela para ver o que essa raiva está escondendo. Na área da psicologia, a gente diz que a raiva é uma emoção secundária. O que quer dizer isso? Que a raiva é mais superficial e que existem emoções mais primárias, mais profundas, que estão sendo mascaradas pela raiva. Se você quiser perdoar, se a rocha lá, o fardo é grande, gente, você precisa lidar com o iceberg todo. E isso leva a gente para esse quarto ponto. Permita-se sentir a dor da ofensa. Mais uma vez, perdão não é uma desculpa para evitar sentir a dor. Não é assim que funciona. Se você tem tentado fazer isso, o seu perdão, eu acho, não promoveu, não resultou em mudanças na sua vida. A gente não usa o perdão como uma muleta para fingir que não teve dor. Não. A gente precisa perdoar por causa da dor. A minha capacidade de perdoar é proporcional à minha capacidade de sentir e entender a profundidade da dor causada. Se a minha capacidade de entender essa dor é superficial, a minha capacidade de perdoar vai ser também superficial. Acabei de falar isso. Sem sentir a dor, entre outras coisas, eu não posso ser confortado, eu não posso receber conforto. E mais uma vez, à medida que a gente não sente a dor, a gente não recebe um conforto saudável e a gente vai procurar esse conforto em outras coisas. E a gente sempre acha, quer seja na internet, quer seja aplicativo, quer seja bebida, quer seja videogame, quer seja o que quer que seja. A gente vai procurar conforto onde não existe conforto, porque a gente não se deixou sentir a dor e ser confortado um pelo outro, pela pessoa que causou ofensa, por Deus. Que dor é essa? Vamos voltar aqui para o iceberg. Primeiro eu disse, perdoar, você tem que sentir essa raiva, você tem que entender a raiva, você tem que escrever sobre essa raiva, você tem que falar sobre essa raiva. E ao fazer isso, você aprofunda naquele iceberg, e aí você vai começar a entender a dor que está se escondendo por trás da raiva. Que dor é essa? A dor da perda. O que foi que você perdeu por causa da ofensa?
confiança na outra pessoa, sua identidade, seu conforto, seu orgulho, sua posição, dinheiro, prestígio, qualquer que seja a dor. Que dor é essa? Você precisa entender essa dor. Solidão é outra coisa que geralmente está se escondendo por trás da raiva. E foi uma das respostas de ontem à noite. O que é que me impede? Medo da solidão. Solidão está lá. Traição se esconde por trás da raiva, de se sentir traído, de se sentir rejeitado por causa dessa traição. Medo se esconde por trás da raiva. Será que isso vai acontecer de novo? Será que o fato de você ter feito isso comigo significa que eu realmente não sou amável? Aí vem o medo da minha identidade, né? Será que eu não tenho valor? Será que eu fiz isso porque eu mereço? Tem um monte de questões se escondendo por trás dessa raiva, nesse iceberg. Vergonha, geralmente está lá. A vergonha de ter sido ofendido, a vergonha de não ter visto o que estava acontecendo. Será que eu sou burro? Será que eu sou tão cego? Insegurança, rejeição, também está lá. Gente, isso aqui é só um exemplo. Quanto maior aquela pedra, mais disso aqui a gente vai ver nesse iceberg. E eu estou dizendo, meus amados, para praticar perdão, tanto no sentido de perdoar, quanto no sentido de ser perdoado, a gente precisa entender esse iceberg bem. Não só a raiva, mas embaixo da raiva também. Um ponto. Quem precisa entender isso aqui? Tanto a vítima quanto o infrator. A vítima precisa para poder realmente perdoar. Porque se eu não entender isso aqui, o meu perdão não vai fazer sentido. O infrator precisa entender isso daqui para poder ajudar a restaurar o relacionamento. O infrator que quer colocar um band-aid aqui em cima não está pronto para restaurar o relacionamento. E esse relacionamento, eu diria, não deve ser restaurado. O que a gente faz muitas vezes é: eu vou perdoar. Aí o coração está lá, hemorrágico, a gente pega o band-aid, tô bom. Isso não é perdão bíblico. Porque não é isso que a gente vê em Jesus. Jesus não colocou band-aid em nada. A cruz não é um band-aid. Quer praticar perdão? Esqueça o band-aid e a gente tem que encarar isso daqui, gente. Lembre que eu disse, requer o quê? Coragem, risco, fé, confiança e trabalho. Gosto muito desses versículos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Tem aqui, essas mãos adorando a Deus, entregando esse iceberg aqui que eu acabei de descrever para Deus. Gente, esse iceberg de dor, de ira, de perda, de vergonha, sabe o que é que a gente faz com ele? A gente encara, a gente entende e a gente vai para o pé da cruz e diz: esse iceberg é demais para mim, eu quero amar ao Senhor com esse sofrimento todo. E a gente coloca na cruz e a gente diz: Jesus, essa é uma oferta. Se a gente tem um comando de amar a Deus com todo o nosso ser, isso inclui amar a Deus com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ao invés de agarrar o sofrimento, biblicamente a gente libera esse sofrimento e diz: Jesus, estou aqui, é a minha oferta de adoração. Parece tão estranho, né? A gente ofertou dinheiro aqui hoje de manhã, o dízimo. Eu estou dizendo que a gente deve fazer a mesma coisa com o nosso sofrimento. Senhor, está aqui,
um coração sangrando, machucado, com um monte de problema, minha oferta de adoração, faça algo com isso. Não existe perdão profundo, quando esse perdão profundo é necessário, sem esse processo. Outro elemento de perdão é impor limites. De novo, se o perdão for uma pedrinha pequena, impor limites não vai ser preciso, né? Se você fez algo aqui para mim que me machucou, vou perdoar, tudo bem, tranquilo. Mas se o nosso relacionamento é próximo, se a ofensa é séria, se a ofensa se repete, limites são necessários. Para que propósito? Para me proteger e para proteger você. Proteger você de quê? Da possibilidade de pecar mais uma vez contra mim. Mesmo que você não queira esse limite, você precisa desse limite. Aí digamos que você é um amigo meu, a gente se encontra regularmente, a gente marca para tomar um café, você não chega. Joé, gastei meu tempo, tudo bem. Na próxima semana, Joaquim, vamos de novo? Vamos. A gente marca, você não chega. Terceira vez, a gente marca, você não chega. Perdoar, nesse contexto, quer dizer que eu continuo indo e desperdiçando meu tempo? Não, gente. Isso é loucura. Perdoo. Vou perdoar. Fiquei chateado, senti rejeitado, vejo aquele iceberg. Mas quando você ligar para mim de novo, João, a gente já marcou aqui umas 5 vezes, você não chega, eu vou impor um limite. Não vou. A gente vai ter que negociar aqui uma maneira de você ganhar certa confiança de mim, para que eu arrisque mais uma vez me colocar nessa situação. E aí a gente vai ter que ver que limites são esses. Mas às vezes limites são necessários. Limite não é falta de fé. Limite é sabedoria e discernimento. E Deus não está dizendo que você precisa deixar de ser sábio, ou que você abdique de discernimento para poder perdoar. Não confunda os assuntos. A gente precisa de limites quando é difícil perdoar e continua a acontecer. Limites protegem, como eu disse, ambos os lados. E limites podem ajudar no processo de reconciliação, de restauração do relacionamento. Certo? Às vezes é tão grave a situação que a gente precisa trabalhar nesses limites, para você mostrar para mim, através do seu comportamento, que você está realmente sério em lidar com isso, que você está trabalhando para reconstruir aquilo que você destruiu. E às vezes isso é necessário, não com as pedrinhas, com as pedronas. E a motivação aqui, gente, não é vingança. Se a motivação é vingança, nessa questão de botar limites, a gente tem que voltar para o iceberg, porque tem dor lá que você ainda não está vendo. Não estou advogando aqui, promovendo vingança, não é isso. A atitude aqui realmente é de me proteger, de proteger você e de lhe dar uma oportunidade de trabalhar comigo para reconstruir o relacionamento e ver se isso é possível, porque às vezes não é. Isso aqui não é conto de fada não, né? Nem todo relacionamento, no final das contas, acaba felizes para sempre, né? Às vezes a outra pessoa não está disposta, não é possível, não é capaz de reconstruir o que foi quebrado. Entregue a justiça para Deus, outro elemento importante, né? Nossa necessidade por justiça, a gente precisa entregar a Deus. Isso requer esperança de que Deus está no trono, de que Deus está vendo a injustiça e que Deus, em sua sabedoria, vai lidar com essa injustiça. Isso aqui foi fundamental para poder perdoar o homem que assassinou o meu pai. A minha vontade de vingança, no final das contas, eu não tenho dúvida, vai ter justiça. E onde não tiver justiça, vai ter misericórdia de Deus, a mesma misericórdia que eu recebi em minha vida. Procure entender o contexto do seu infrator. Isso requer empatia.
Quando a gente está falando de uma pedra grande, isso aqui é importante também. Compartilhei ontem que meu pai era alcoólatra e criou um monte de dor na minha família. Me machucou muito. Amo ainda profundamente o meu pai. E ele me machucou demais. Parte da minha cura nesse relacionamento com meu pai, das ofensas, foi entender melhor o contexto de dor do meu pai. Que ele mesmo, como eu disse ontem, como criança, tragicamente perdeu o pai dele, o meu avô, que foi assassinado. E por causa disso tudo, meu pai com 12 anos de idade se transformou num alcoólatra, com 12 anos de idade. Será que aquele homem tinha a capacidade de não passar para frente aquela dor toda? Tinha. Sem conhecer Jesus de maneira alguma. E isso me dá um sentimento de empatia, de compaixão enorme para o meu pai. Não quer dizer que o meu pai não me machucou. Eu não estou colocando o band-aid em cima disso. Me machucou. Mas eu entendo melhor o contexto e ao entender, isso me ajuda nesse processo de perdoar o meu pai pelo que ele fez e pelo que não fez. O Senhor disse hoje de manhã, os perdoados perdoam. Nós que somos um povo perdoado, perdoam. O outro lado da moeda é, os machucados machucam. E às vezes ajuda a entender qual é essa natureza do machucado, qual é o machucado que você está carregando em seu coração. Um outro passo, ore, isso é bíblico, orar pelo seu inimigo, orar pela pessoa que lhe ofendeu. Isso para mim é difícil ao ponto de ser impossível. A maioria das vezes quando eu tento fazer isso, eu começo com a intenção de orar por essa pessoa, em segundo depois de começar a oração, essa oração se transforma num pedido para que Deus completamente dizime essa pessoa e mande para o inferno. Estou falando sério. Aí eu me pego, né? O Senhor perdoe, aí eu tenho que tratar aqui do meu próprio coração, aí depois volto para pedir. E é realmente pedir que Deus extenda graça para essa pessoa. Misericórdia, não só o inferno, isso é fácil para orar, mas que Deus dê graça, misericórdia, que Deus restaure essa vida, que Deus abençoe essa pessoa que tanto me machucou. Impossível, mas nós vivemos no impossível. O Evangelho é o impossível. Está aqui o versículo em Mateus, parte do sermão de Jesus na montanha. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ore para que Deus derrame chuva e Deus faça brilhar o sol na vida da pessoa que lhe machucou. Ah, mas eu não consigo. Então peça a Deus que lhe dê esse empoderamento para você poder fazer isso. Estamos quase terminando, gente. Entregue sua dor nas mãos de Deus tantas vezes quanto seja necessário. Lembra aquela foto anterior que eu tenho o iceberg, né? Entregar. Quantas vezes a gente faz isso? 70 vezes 7. Toda vez que esse iceberg estiver no meu coração ocupando espaço, eu noto, ok, vamos de novo. Aí faço esse processo, né, de transfusão, onde eu entrego algo para Deus, solto, libero e recebo algo dele. É uma transação. Dou e recebo, tantas vezes quanto necessário. E às vezes, dependendo da natureza da infração, a gente precisa comunicar o perdão diretamente e abertamente para outra pessoa. Isso requer amor. Se eu estou aqui, antes de voltar para Recife, você fala alguma coisa que me chateia, vou lidar com isso, tranquilo. Mas se a pedra for grande, talvez seja bom para mim e para você, que eu comunique expressamente o que aconteceu, o que você fez, como você me machucou e o que eu estou fazendo ao perdoar você.
tem um processo muito poderoso quando isso acontece. Ah, mas e se a outra pessoa disser, perdão? Eu preciso do seu perdão? Que é isso, que loucura. Problema da outra pessoa. Perdão não requer dois, requer um. Você faz a sua parte. Você faz a sua parte. Então temos aqui um resumo, né? Perdão requer fé, obediência, compaixão e misericórdia, humildade, sabedoria, coragem, esperança, empatia, misericórdia, sacrifício, amor. Quem eu estou descrevendo? Jesus. Fé, dependência em Deus, coragem, sacrifício, humildade. Gente, mais uma vez, meu último pensamento para vocês hoje de manhã: perdoar é demonstrar o caráter de Cristo. Perdoar é receber o caráter de Cristo e passar para frente. Se isso aqui fosse uma sala, agora a gente faria perguntas e teria a resolver, mas como não é? Quero encorajar vocês, baixem o documento que tem algumas perguntas de reflexão para vocês digerirem, conversem um com o outro sobre isso. Vamos continuar digerindo isso aqui, gente. É essencial, é central para a sua vida, para a sua família, para essa igreja, para a mensagem do Evangelho, para o impacto que a gente pode ter nessa comunidade, nessa cidade. Esse assunto é central, importantíssimo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós encontramos na cruz, através do sacrifício perfeito de Jesus. Nós pedimos que o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor nos encha de coragem, de fé no Senhor, para que nós possamos ser realmente pessoas caracterizadas pelo perdão. Que a gente possa perdoar, que a gente possa ser perdoado em nossos casamentos, em nossas famílias. Senhor, transforme os icebergs de dor presentes aqui hoje de manhã. Alguns icebergs de dor são novos, alguns estão existindo dentro de corações por décadas. Mas, Senhor, nós sabemos que décadas não são nada para o Senhor. Por favor, derreta esse gelo de dor e substitua essa dor pela esperança que temos no Senhor, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, com o caráter de Cristo em nossos corações. No poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém.